Oi, pessoal. Aqui é Virgínia Marinho, nutricionista integrativa. E hoje, dia 30 de agosto, em comemoração à conscientização da esclerose múltipla, eu resolvi fazer um vídeo que uma seguidora me indicou sobre esclerose múltipla, né? Lembrando o agosto laranja, que é o mês da conscientização da esclerose múltipla. Então, hoje eu estou fazendo esse vídeo para vocês, para falar um pouco o que que a naturopatia, o que que os tratamentos naturais podem auxiliar no tratamento das pessoas que têm essa doença genética, tá? Então, primeiro, eu vou falar um pouco sobre o que que é a esclerose múltipla, para a gente poder se contextualizar, tá? Ela é uma doença genética que afeta os nervos, principalmente do sistema nervoso central. Acaba afetando principalmente nervos ligados à locomoção, tá? A mielinização dos axônios nervosos. Então, ele vai provocando uma degeneração e vai perdendo a mielina, que é a bainha de mielina, que é aquela gordura ao redor do, do axônio do neurônio. O axônio do neurônio é aquela parte que sai do corpo. Tem o corpo do neurônio e aí tem o axônio que ele sai para fazer a comunicação entre um neurônio e outro. E a bainha de mielina, ela é gordurosa e a função dela é acelerar esse processo para que a informação caminhe aos saltos pelo neurônio e não um passinho de cada vez. Então, é isso que permite com que nós tenhamos raciocínio e, ao mesmo tempo, movimento. A gente pensa no movimento e o corpo já faz o movimento. Por quê? Porque essa comunicação, essa mensagem é transmitida rapidamente pelo axônio do neurônio para ir se comunicando pelo cérebro. E sem a bainha de mielina, essa comunicação não acontece. Então, o que que acontece? A pessoa vai perdendo os movimentos, né? E não só os movimentos, também vai perdendo o raciocínio. E aí eu vou descrever um pouco para vocês aqui, tá? E nesse processo, ele provoca uma inflamação aguda no cérebro. Então, além dele perder essa capacidade, ele vai ficar um cérebro inflamado, tá? É uma doença degenerativa e no momento em que ele vai degenerando essa bainha de mielina, ele também vai criando ao seu redor um tecido de cicatriz, cicatricial que a gente chama. E isso danifica de forma irreversível o sistema nervoso central. Porque daí não tem como colocar, acrescentar ali a mielina, porque vai ficar um tecido muito duro, que é o de cicatrização. Então, por isso que se torna uma doença irreversível, conforme a progressão da doença, tá? Ela pode atrofiar também o nervo óptico e os hemisférios cerebrais e outras áreas específicas do sistema nervoso, né? E quando afeta um hemisfério ou outro, você vai identificar a paralisia, né? Porque são atividades muito específicas que cada hemisfério cerebral tem. E também áreas bem específicas do cérebro também. Por exemplo, a área de fala, a área de audição, a área de memória. Então, tudo isso vai sendo observado no comportamento do paciente, né? Na progressão da doença. Os sintomas iniciais da esclerose múltipla podem muito bem ser confundidos com qualquer outra circunstância do corpo que pode acontecer, do organismo, de outras doenças, porque são é, bastante comuns em relação a outras condições. Por exemplo, cansaço, peso nas pernas, formigamento nas extremidades, nos dedos, nos braços, nas pernas, né? Alguns distúrbios visuais, como visão dupla,
perda de equilíbrio também, tontura, um mau funcionamento da bexiga, inclusive dos esfíncteres, né? Lapsos de memória, tudo o que tem relação com inervação, né? Vai acabar ficando danificado. Esses são os principais que a gente consegue observar no início. Às vezes também pode acontecer uma dificuldade de fala, que é a disfagia, e também tremores, tremores musculares assim involuntários, que é chamado de fasciculação, tá? Por isso, ela às vezes não chega ao diagnóstico correto, tá? Então é preciso investigar caso a caso, investigar a fundo quando se tem esses sintomas. Inclusive, verificar a hipótese de se ter um tumor cerebral, provocando esse bloqueio do bom funcionamento do sistema nervoso, que são alterações neurológicas importantes, tá? Em casos mais graves, acontece uma fraqueza muito grande nas pernas. Leva a pessoa a até precisar de cadeira de rodas. E essa fraqueza, ela costuma ser acompanhada por reflexos muito fortes, assim, e anormais, com espasmos. De repente, a pessoa pode ter um espasmo, né? O músculo, além de ficar formigando na região, e a falta de coordenação motora, não conseguindo também coordenar a marcha, a caminhada, né? Podem acontecer movimentos desencontrados e acompanhados de tremores. Também pode acontecer a visão turva e os olhos também apresentarem movimentos involuntários, tá? Na fase terminal da esclerose múltipla, o paciente ele chega a ficar com uma paralisia generalizada do corpo, apresentar cegueira e demência. Então, por isso que é uma doença degenerativa, né, com a sua evolução no tempo. Existem quatro tipos de esclerose múltipla que foram catago- categorizados, né? A primeira é a esclerose múltipla encefálica, tá? Ela possui sintomas, além dos já citados, que compromete, trazendo comprometimento mental e sensorial para a pessoa, né? Do cognitivo e das sensações e dos órgãos do sentido. Tem também a esclerose múltipla espinhal, que ela é mais comum com sentir um cansaço geral, fraqueza, formigamento dos membros, das extremidades e dificuldades no sistema urinário, né? O esfíncter de contenção da bexiga, a sensação, né, que você precisa ter da bexiga cheia, da plenitude para poder ir urinar. Então, tudo isso fica afetado quando é a espinhal. Tem também a esclerose múltipla cerebelar, tá? E essa leva aos distúrbios de equilíbrio e tontura, quando afeta o cerebelo, que também é uma estrutura importante do cérebro. Tem também a mista, que é a última, a quarta, e essa é a considerada mais grave, porque ela soma dois tipos ou até todos os tipos de esclerose múltipla, desses três citados anteriormente, tá? Em casos iniciais, aparecem sintomas passageiros, como o formigamento, o cansaço, a dificuldade de caminhar. Nesse caso, a recuperação pode até ser total no paciente. E como ele se dá conta disso, ele não diagnostica como esclerose, porque ele pode acontecer uma remissão espontânea nos primeiros sinais, tá? Só que daí, com o tempo, o caso pode evoluir e os sintomas podem voltar tudo de novo. E nos casos mais graves, o paciente ele se torna totalmente comprometido.
A esclerose múltipla, ela se manifesta principalmente entre os 20 e os 40 anos de idade, que é a fase mais produtiva do indivíduo, né? Isso afeta muito o psicológico da pessoa, causando grande constrangimento em se ver impossibilitado de levar uma vida normal. Ocorre em homens e em mulheres da mesma forma. E raramente você vê a manifestação disso em crianças e em idosos. É mais comum em países frios, reduzindo a prevalência quanto mais próximo do Equador. Por essa razão, se associou a incidência da doença com a falta da vitamina D3. Então, dessa forma, existe a recomendação do uso dessa vitamina com o acompanhamento de um profissional capacitado. Existem casos, tratamentos, em que a pessoa faz doses altíssimas de vitamina D, necessitando de fazer uma dieta muito específica, uma dieta muito rigorosa em relação aos alimentos à base de cálcio. Mas isso é apenas para doses super, hiper altas de vitamina D3, o que apenas um profissional especialista nessa doença em específico para poder fazer essa orientação. Mas é bom a gente saber aqui que existe essa possibilidade para quem apresenta essa doença. É comum ocorrer a remissão espontânea dos sintomas iniciais, mas em um pouco tempo eles tendem a retornar e até com maior severidade, que eu tinha falado antes. Os pacientes que apresentam essa doença costumam ter um sério abalo psicológico por ver o seu futuro comprometido. Isso é muito sério. Recomenda-se buscar o auxílio terapêutico mental para lidar com essa condição de vida, que os estimule a viver apesar das dificuldades. A prática da meditação, a respiração consciente, auxilia muito nessa adaptação mental à sua nova realidade. Psicoterapias, convívio familiar, a presença das pessoas que têm um significado na sua vida, muito amor e compreensão fazem parte de um bom processo terapêutico. Ter uma orientação religiosa e se permitir fazer o que gosta é uma atitude mental positiva. E é de grande importância, é vital para um bom prognóstico da doença, uma boa evolução, um bom desenvolvimento, porque vai ser uma fase da vida que a pessoa vai precisar se adaptar, entender que tem novas realidades e que vai precisar desenvolver essa habilidade de aprender a viver numa nova realidade, sem cobrar de si o mesmo que todos os outros se cobram, e mesmo assim entender que é possível ser feliz, que é possível viver e ter uma vida muito boa também, apesar de tudo, sentindo-se feliz internamente. Mas é necessário esse ajuste mental para conseguir fazer esse processo e levar bem esse caminho que a vida te proporcionou. Além da compreensão que os tratamentos paliativos são muito indicados, já que ela ameaça a continuidade da vida a longo prazo. Esse é um assunto muito importante a ser tratado em algum momento do tratamento. Quando o estado já é avançado, é preciso ter cuidados para evitar a formação de feridas, por ficar muito tempo na mesma posição, deitado ou em cadeira de rodas. As sugestões de tratamento natural, nesses casos, são as mais gerais, como, por exemplo, uma desintoxicação do corpo, restauração do equilíbrio geral e funcional desse corpo. O paciente de esclerose múltipla, ele vem reagindo muito bem a um estilo de vida natural, lhes proporcionando uma melhor qualidade de vida. O uso de óleo de girassol, da mesma forma que é indicado para a pele para prevenir a formação das feridas, as escaras, né, por pressão, também é muito indicada a sua ingestão para recompor, nem que seja parcialmente, a bainha de mielina.
Outros óleos também são indicados, como o azeite de oliva extra virgem, o óleo de prímula e de borragem, que normalmente indicamos para mulheres, o óleo de semente de abóbora, que normalmente é indicado para homens, o óleo de abacate, o óleo de coco, o ômega 3, que é rico em DHA, que é o óleo mais indicado para nutrir o sistema nervoso, tá? Outros tratamentos naturais também auxiliam muito no processo, como fazer banhos de fricção, estimulando a pele, as terminações nervosas, tá? Você fricciona uma toalha molhada e úmida na pele, no período da manhã, no corpo todo, e depois passa uma toalha seca. Ajuda na estimulação nervosa. Caminhar descalço na grama de manhã também vai estimular as terminações nervosas que estão nos pés. Também você vai conseguir fazer um aterramento, sentir essa energia da terra, que também nutre, que também estimula, né, a pessoa. Fazer um banho vital e banho de tronco de maneira alternada, que são banhos que você coloca os pés numa bacia quente e aí você esfrega uma água fria assim na barriga. Um movimento anti-horário, né? Esse é o banho vital, tem o banho de tronco também, que daí a gente pode ir pesquisando, né? Ver direitinho, que são os tratamentos naturais, que ele vai estimular o funcionamento dos órgãos. Banhos de imersão, tá? Existem lugares, estâncias hidromineral que fazem esses banhos de imersão. Praticar exercícios respiratórios, que é a respiração consciente, associando a curtos períodos de meditação. Também é uma bom você inspira, solta. Então, é um processo terapêutico que vai te ajudar a acalmar, vai te ajudar a estimular o seu sistema vegetativo, tá? Proporcionando um bom funcionamento do nervo vago, e ele contribui com todo o funcionamento dos órgãos. Então, tudo isso contribui, estimula muito. Aplicar a argila, fazer o tratamento da geoterapia em todo o corpo. No caso, principalmente em região de abdômen e costas, tá? Ficar de 2 horas a 4 diariamente, dependendo da necessidade. Isso vai auxiliar no processo de detox, de limpeza do corpo, do funcionamento da linfa, da circulação sanguínea. Também é como uma forma de estimulação sensorial, porque você vai sentir aquele contato da argila na sua pele. Fisioterapias com acompanhamento do profissional também é muito indicado para manter o movimento corporal, é assim excelente e essencial também, tá? E na alimentação é muito importante utilizar uma alimentação mais natural, mais voltada para alimentos orgânicos, para uma dieta crudívora e frugal, né? Sem abusos da quantidade de alimentos para poder nutrir o corpo e manter ele também leve, saudável. Uma alimentação livre de gordura animal, no caso, indicando apenas aqueles óleos que eu indiquei, tá? Livre de açúcar refinado, refrigerantes, laticínios, glúten, porque tanto o glúten quanto os derivados do leite, eles são inflamatórios, e a pessoa já está num processo de inflamação dos nervos, tá? Uma suplementação vitamínica baseada em todas as vitaminas do complexo B, vitamina C, vitamina E, a D, que eu já falei anteriormente, associada à vitamina K2, uma quantidade razoável, né, para poder auxiliar. O uso da lecitina de soja e de uma quantidade que não pode ser esquecida, né, de cálcio e magnésio, né, que é ali o necessário para o corpo manter o seu desenvolvimento, porque o cálcio e o magnésio, eles também têm uma função de neurotransmissor.
Então, o corpo precisa ter a quantidade necessária para ter um bom funcionamento. E de outros minerais também, né, que vai sendo ajustado durante o seu plano alimentar, a sua dieta, tá? Nas quantidades necessárias para cada um. Para orientações mais precisas, você precisa buscar um profissional qualificado que poderá organizar um plano alimentar individualizado para você, tá? Os chás mais indicados são os chás depurativos, que vão ajudar a limpar o sangue, a fazer esse detox do organismo, tá? Nos primeiros 2 meses, há algumas sugestões que nós temos aqui, é o alecrim, a alfavaca, a tansage, o chapéu de couro, tá? Mas não é para tomar tudo de uma vez, não. Tem que ser com a orientação de um profissional, que daí você vai alternar, vai tomar assim durante o dia. Você pode fazer uma preparação usando 2 colheres de sopa da erva, mais umas 600 ml da água fervente, tá? Aí você vai fazer essa infusão e vai tomar durante o dia esse chá. E você pode acrescentar a ele o suco de meio limão, que daí ele vai também potencializar essa limpeza do organismo, tá? Com isso, a pessoa vai ter uma vida mais saudável, vai ter um melhor bem-estar, vai se sentir melhor e vai conseguir viver da melhor forma possível essa fase da sua vida. Essas orientações não excluem a orientação médica, tá? Isso é muito importante. A pessoa precisa da orientação médica, tá? E lembre-se, confie sempre em você. Aquela nossa frase especial: confie em você, você é capaz. Você é capaz. Bom, muito obrigada a todos e feliz dia, que possamos trabalhar cada vez mais com a conscientização. E muito obrigada, Paula, pela sua recomendação para o nosso mês de agosto, de o agosto laranja da conscientização da esclerose múltipla. Deus abençoe a todos.